Salve galera, sejam bem-vindos ao Lado Negro. Eu sou o Henrique Gnu, Rodrigo Santos, sou Paulo Cires. E hoje é dia de debate. Solta a vinheta. Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Get it on till I die, get it on till I die. Y'all remember me, y'all remember me. E hoje, dia de debate no Lado Negro, trazendo pra vocês Crise de Identidade da DC. Crise de Identidade, quadrinho de 2004, aqui também encadernado. Tem as duas versões, né? Capa dura e só que todas essas capas, as edições originais que já estão esgotadas. Eu tenho reimpresso um monte de vezes. Crise de Identidade, originalmente lançada em 7 edições, como eu já disse, de 2004, e o foco não é a Trindade, né? Batman, Superman e Mulher Maravilha. Tem um outro foco essa história, mas antes disso, fala um pouco dos autores. Bom, o escritor é o Brad Meltzer, você provavelmente não ouviu falar muito dele. É o primeiro quadrinho que ele escreve, minto, não é o primeiro quadrinho, é o primeiro quadrinho de impacto. Ele é um novelista, ele fazia muitos livros. Ele tinha escrito, antes da Crise de Identidade, um quadrinho chamado A Busca, do Arqueiro Verde, que é bem legal, que é logo depois que ele volta da morte. Fica claro que ele gosta bastante do Arqueiro, porque o Arqueiro é, tecnicamente, o personagem principal dessa história. Ele que conduz a narração. Ele que vai conduzir na narração e vai te levando pela história. O desenhista é o Regis Morales. O Regis Morales é um cara que ele é uma mistura do Jorge Pérez com o Phil Jimenez. Ele tem um traço mais arredondado e você consegue perceber que quando você descobre qual é o desenho dele, como é o desenho dele, você consegue perceber olhando uma ilustração dele, porque ele faz o nariz um pouco maior, um pouco mais redondo. A arte dele nessa edição está sensacional, tem um lance de perspectiva e de percepção dos sentimentos pela arte desse cara. Antes disso aqui ele tinha desenhado o Gavião Negro do Jeff Jones, que é bem legal também. Eu gosto da arte dele nessa edição, que no final do encadernado pelo menos, ele tem uma lista de cada artista ou cada pessoa que ele usou como referência para cada personagem diferente. É show de bola o trabalho que ele faz. Ele tem um estudo bacana das expressões também. Sim, as expressões dele são animais. Essa versão encadernada aqui que a gente está mostrando, essa tem esses extras. Se você conseguir comprar essa versão, você vai conseguir ler e pegar todas essas referências. A capa mole tem os extras também. É praticamente igual, só muda a capa mesmo. O que veio antes do... Cara, o legal do Crise de Identidade é que ela é meio que atemporal. Você não precisa ler muita coisa que veio antes dela, até porque ela saiu como um evento à parte. O grande diferencial dela é que ela é meio que retroativa. Depois que você lê isso aqui, você descobriu o que os heróis faziam, o que foi que eles começaram a fazer com os vilões, ela começa a funcionar meio que para trás. Você começa a repensar todas as aventuras da Era de Prata, ou as outras aventuras mais simplistas, e pensando com esse olhar esclarecido, pensando, pô, na verdade eles não eram tão bonzinhos assim, olha lá, eles só davam murro e prendiam o cara. Não, na verdade eles estão ferrando com a cabeça dos caras para trás. Isso é bacana pra caramba. Bom, Crise de Identidade é um arco fechado que é focado. O personagem principal dessa história aqui é o Homem Elástico, não é o Homem Borracha. Tem desses dois personagens. Um é retardado, o outro é pai de família. O Homem Borracha, pra quem não conhece, só pra deixar claro, o Homem Borracha é aquele que se estica e é meio retarda, né? Meio bestão, que se faz piada da DC. O Homem Elástico é o personagem sério. Ele é um detetive. É um detetive, é o Ralph Dibny. E a história é centrada nele, assim. A Crise de Identidade pra falar a verdade, são duas histórias aqui, né? É uma história de investigação, acontece um crime nessa história aqui, e o primeiro plano da história é todo voltado nesse crime, em desvendar esse crime, morre um personagem, e só que aí acontece o que acho que realmente o que a história propõe, que é a lavagem cerebral. Não tem muito do que se esconder. Pra gente falar da lavagem cerebral, a gente tem que falar de que é um assassinato. Não tem jeito. É um spoiler, mas não... É um spoiler pequenininho, assim, mas não estraga a experiência de ler. A mulher do Homem Elástico, a Sue Dibny, ela é morta. E ninguém consegue entender como ela morreu. E é legal, a parte positiva dessa história pra mim, que o tempo todo ela tá mostrando os personagens lá do B da DC.
que são pouco, ou às vezes não são explorados de nenhuma maneira. Então ela vai mostrando esses personagens trabalhando nessas investigações, colocando eles para investigar mesmo se arrombaram a porta, se entraram pela fechadura, é bem legal. Então, mas a história inteira, assim, o Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, eles aparecem bem pouco. Sim. O objetivo deles é esse. Os personagens que aparecem aqui, como ele disse, são do lado B, mas são bem legais. Aparece muito o Senhor Elástico, que é o principal, aparece o Besouro Azul. Os personagens principais dessa trama, os personagens secundários principais é o Arqueiro Verde, o Electron, a Zatanna, a Canário, o Gavião Negro, e aí o Lanterna e o Flash. O Lanterna... Kyle Rayner e o Wally West. E o Flash o Wally West. É legal porque, por não aparecer a Trindade, Superman, Batman e Mulher Maravilha, que eles dão a entender com a história. Cara, esses caras são intocáveis e imaculados. Sim. Eles estão lá... Eles estão no outro nível. Eles são os três pilares. Eles são os três pilares. São eles que vão fazer as pessoas acreditar e as pessoas têm fé na humanidade. A gente vai fazer o trabalho sujo. Que eles que carregam o peso, que o Arqueiro Verde, o peso moral das atitudes que eles fazem pesa demais. Tanto que tem uma hora que você percebe que o Gavião e o Arqueiro, eles sempre foram opostos políticos. Um apoiando a liberdade, o outro é um pouco mais governador, tentando impor as moralidades dele. E aí você descobre que esse choque deles não é só político, tem um fato. Tem um fato pessoal. Do que eles começam a fazer com os vilões para tentar controlar eles. Isso é nítido, você vê que um odeia o outro e tem um motivo plausível pra caramba pra eles começarem a se odiar. A questão é que o segundo plano dessa história, porque é focada, toda a história se passa ali na morte da Sue e tudo mais, mas esse segundo foco seria como eles limpam a cena do crime e os vilões, assim. Eles fazem uma limpeza e mostra um pouco de até onde o super-herói tem... Qual é a ética do super-herói para tratar dessas questões, de prender vilão, do que fazer. Então a história é muito mais profunda nesse ponto do que realmente no ponto do assassinato. Que serve muito mais como um plano de... Não mas serve como muito mais um plano de fundo do que a história mesmo, do que a história quer passar. A gente falou de lavagem cerebral e falou de limpeza de vilões, e você não deve estar entendendo muito bem o que está acontecendo. Se a gente aprofundar mais, a gente vai estragar a experiência. Que é bem legal. A linha da história é essa, o assassinato da Sue, Dibny, eles têm uma linha de raciocínio que levam a um vilão que eles desconfiam que foi esse cara. E é o que eles fazem com esse cara, com esse vilão, que desencadeia a parte principal da história, que você percebe que os heróis, em alguns momentos, e aí vem um ponto que me deixa meio bravo com essa história, os heróis em alguns momentos, eles fazem coisas piores do que os vilões. Sim. Em algum ponto você fala assim, não cara, peraí, você salva pessoas, para com isso, não era pra você estar fazendo isso. Cara, como eles usam pouco a Trindade, o jeito que é usado, até o jeito que é expressado na arte, ele usa muito mais a iconografia dos heróis, desses três heróis, do que a presença deles. O Batman, ele aparece mais como uma capa, como uma sombra. O Superman é uma entidade máxima. Normalmente aparece só o símbolo do Superman. A Mulher Maravilha, quando ela aparece, ela tá segurando o laço, que ela é a instituição da verdade. É show de bola o jeito que ele consegue trabalhar isso, só mostrando mais as imagens do que mostrando toda a presença desses três personagens nas histórias da DC, mesmo que eles não sejam principais. E aí ele mostra meio que essa liga dentro da liga, que o foco deles é mostrar como isso pode dar errado. E eles mostram uma coisa que é bem difícil de você... Era difícil você presenciar nas histórias da DC, hoje em dia é mais, porque tem os 952. Quando eu li Crise de Identidade, eu fiquei com mais raiva dos 952. Porque eles mostram a humanidade de cada personagem. Porque a DC ela sempre teve essa coisa do ícone, do icônico e do Deus. Os super-heróis mais próximos a Deus do que aos humanos. Os heróis intocáveis. Os heróis intocáveis. Nessa história eles mostram muito o lado da fraqueza dos heróis. E esses personagens principais, que passam o tempo todo aparecendo na história, eles meio que mostram que os personagens eles têm um pé no chão, têm um pé na realidade, eles têm família. É pra mim uma história da DC fora da DC. Isso é muito legal, porque eles trazem um ponto de vista que não tinha sido mostrado. Dificilmente tinha sido mostrado. Praticamente difícil você ler as histórias da DC, o ponto de vista que eles colocam aqui. Ou a narrativa,
como eles levam a história, o ritmo da história. O desenho é uma grande ferramenta. Cara, acrescenta demais. A emoção que ele consegue passar quando o Ralph tá abraçado com a mulher dele, que ele é elástico, ele se estica, até aí é um poder besta, mas quando você vê que ele tá tão abalado pelo que aconteceu que ele consegue perder o controle do rosto dele, que ele começa a esticar. E tem outros momentos que acontece isso também. Cara, tem ele perde o controle, a estrutura dele. E não só do dele, tem mais um acontecimento mais pro final da história que tipo, ele é assustador. Acontece mais um crime dentro dessa série de crimes cometidos contra famílias dos super-heróis. E aí você vê... Eu não vou falar pra não dar spoiler, mas a cena é chocante, tipo, roupas espalhadas pela casa, você vê o desespero, o cara consegue te desesperar, te passar o sentimento da tipo, a pressa da pessoa, não tá mais nem aí pra nada, só tô tentando se desvencilhar daquela parte do herói dele e tentando voltar a ser só uma pessoa normal com a família dela. Que a história 100% tipo, mantida em cima dessa família. Ele mostra o Superman em diálogos com a família dele, diálogo fofinho, você chega lá, é uma família do interior do Kansas, eles estão sentados almoçando e ele tá lá. Eles tentam mostrar que todos têm família e todos têm um ponto fraco, tem uma fragilidade. Que é o homem por trás do E é interessante que isso que você estava falando, dessa parte do personagem se despindo e tal, é legal que isso também mostra como as editoras às vezes não estão preparadas para as coisas que elas fazem. Sim. Porque tudo que veio depois do Crise de Identidade era para ter tido uma outra roupagem na DC. E eles tomam algumas decisões com alguns personagens aqui e parece que depois eles não levam mais pra frente ou eles ignoram. Porque aqui era uma história de personagens secundários. Então, e você vê todo o potencial dele. Cara, o Gavião Negro, eu gosto bastante. O Gavião Negro ele tá muito bom aqui. Sim. Porque mostra, como a gente tava conversando, pô, ele é um brucutu. Só que assim, ele não é só um brucutu. Ele tem um motivo dele pra fazer as coisas. Ele tem um motivo dele pra estar ali. Todos os personagens eles estão encaixados muito bem nesse contexto. Só que depois os caras meio que eles são secundários. E todos os personagens têm uma personalidade bem nítida, bem forte mesmo. Tanto nos heróis quanto nos vilões. Porque um dos vilões principais da história é o Dr. Luz. O Dr. Luz você conhece, ele é um panaca e ele é o vilão dos Novos Titãs. Só que aí quando você começa a ver ele depois disso, você descobre que na verdade ele é um cara muito pior. Essa história vale a pena demais, cara. Bom, leiam Crise de Identidade. Quais são os pontos negativos? Eu não gosto do começo, que o começo é meio desconexo com o final, com as primeiras páginas. Sim, que eles tentam mostrar a armadura do Lex, uma caçada que não leva a lugar nenhum. E pra encerrar, agora os pontos que a gente mais gosta no quadrinho, Rodrigão. Cara, o que eu mais gosto é o pessoal mostrando que você pode fazer uma puta história legal com personagens secundários. Que é só você desenvolver ele bem, ter noção da personalidade de cada um, que você consegue fazer uma história muito, muito bacana. E é legal você usar só os secundários e usar... Igual essa capa transmite pra caramba que eu tinha falado lá da iconografia. São só os símbolos dos heróis pendurados. Puta, show de bola. Quem se envolve na história mesmo são os personagens secundários e é isso que faz ela ser tão legal. Seus pontos positivos? Cara, pra mim o meu ponto favorito da história é a questão de que é uma história de heróis que praticamente não tem luta. E a única cena de luta que te impacta com muita força são 6 heróis, se eu não me engano, são 7 heróis lutando contra um único cara, que é o Exterminador. E aí você começa a ver como o Exterminador é um puta lutador que consegue dar conta de todo mundo sozinho. E tem uma única página, né, que no finalzinho dessa briga tem uma página um quadro que é uma página inteira do Dr. Luz, que ele tá descobrindo uma coisa e esse momento é impactante. Quando você descobre, show de bola. Um dos pontos que eu mais gosto nessa revista é a participação do Electron, que é o super-herói que diminui de tamanho. E ele tá bem de plano de fundo ali e aparecendo, só que ele tem uma importância da metade pro final da história bem legal, assim. Ele tem como eu posso dizer, ele tem uma participação fundamental nessa história. Ele e a relação com a mulher dele.
como tem a relação O do casal em processo de separação. separação, ela é advogada. Conversam, E, e ele não, e eles estão separados, ele ama a mulher, a ex-mulher dele na história, e no final dá um plot twist sensacional, e a participação dele nessa história eu acho que é legal registrar, que vale muito a pena. Bom, Crise de Identidade, se você não leu, leiam. Se você já leu, leiam. Vale a E se pena. você leu pela terceira vez, Para e vai ler ler outra coisa, que tá de boa. Vai ler outra de coisa. verdade. Mas bom, Crise de Identidade, capa dura, você ainda acha em revistarias. Dá uma procurada na Dá uma procurada na internet, internet. porque o preço dela já tá um pouco salgado, porque já tá esgotado, mas É mais, vale a pena pra mais quem fácil tá. você achar essa edição capa dura do que essa cartonada aqui, essa é um pouco mais rara. Mas Os fascículos nem todos você vai achar fácil, mas dá pra encontrar também. dá pra encontrar. Se tiver um pouco de paciência, dá pra encontrar. Procura, galera, ó, tem um monte de sebo por aí. É, Se vira. Crise de Identidade, essa foi o nosso debate de hoje. E Até a próxima. até a próxima. Tchau. Curte o vídeo, Curte assina nosso o canal e vai lá no Twitter, encher o saco. Facebook e a gente responde um dia.